Oi, e aí pessoinhas, espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu trouxe o recapítulo do segundo episódio do Are You Next, que é o novo reality da Hybe que pretende lançar aí no mundinho do K-pop o novo Girl Group. Aí, acho que ainda esse ano. Eu ia falar ainda e juntei com acho. Mas enfim, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam que é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e pode deixar um comentário do seu ranking ou alguma coisa mesmo que você quer comentar por aí, porque ajuda bastante. Então é isso, vamos pro vídeo. Recapitulando rapidinho o que aconteceu no último episódio, elas teriam que passar então por 7 fases para conseguir chegar no debut. Essas fases teriam cada uma um nome, e essa fase por qual elas estão passando desde o primeiro ao segundo episódio é chamada Tryout. No tryout, elas teriam que competir entre as próprias units. Então, foram formadas units de 3 integrantes e uma única unit de 4, e cada uma delas receberia um nível. Então, nível alto, nível baixo ou nível médio. Então, Então, elas estariam competindo contra as próprias integrantes das próprias units. Dando continuidade, então, foram apresentadas mais 3 apresentações. Apresentadas mais 3 apresentações, mas enfim. Na verdade, tecnicamente foram mostradas mais 2. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. A primeira apresentação, então, foi de Dundururum, do A-Pink, que foi apresentado pela Aruka, Hersu e Funa. A Aruka conseguiu o High Level, a Hasu conseguiu o Mid Level e a Funa o Low Level. E eu concordo, assim, minhas opiniões, inclusive eu tenho que deixar agora bem claro, né? Minhas opiniões estão ok quando reality, porque no primeiro episódio eu insisti que tinha gente ali que, ó, tava sendo injustiçada. E tava mesmo. Mas eu simplesmente adorei a apresentação. Foi mostrado um pouquinho sobre a Aruka também, que ela ia debutar com o Lee Serafim. E uma das coisas que os treinadores falaram sobre a Aruka é que ela é muito boa, mas que ela precisa de mais alguma coisa, sabe? Que tem alguma coisa ali faltando nela ainda. Ela chegou até a ser mostrada no documentário do Le Sserafim, mas ela simplesmente foi tirada do projeto de repente. E até aparece algumas das integrantes falando sobre Aruka e tudo mais, e que elas ficaram um pouco surpresas, mas que nada estava escrito em pedra. Então, tipo, elas não sabiam direito quem ia debutar e quem não ia. A próxima apresentação foi de Bad Girl, Good Girl, do Missei, e foi apresentada por um super trio, né? A Yuna, a Minju e a Jaemin. A Jaemin era aquela. Lembra daquele ranking, né? Tinha o de 1 a 20. Isso mesmo. E duas que tinham número 0. Do 1 ao 20 eram as melhores que tinham se apresentado ali durante as apresentações mensais. E até o 20 eram as piores. E as outras duas que tinham nível 0 é porque elas não tinham se apresentado mensalmente ainda. A Jaemin, então, tava com o número 1, a Yuna tava com o número 2 e a Minju tava com o número 4. Então, era assim, as Super Master Blaster, as melhores de todo o negócio. E a Yuna tava insistindo, né? Nossa, eu só tô competindo contra a Jaemin, que não sei o quê, porque ela é a minha única concorrente. E a Jaemin, assim, não, eu não tenho nenhuma concorrente e tal. E eu pensei, amiga, cuidado que você vai ser desbancada, porque essa Yuna tá com tudo. Se tem uma coisa que a Yuna tem, é confiança, viu? Ela estava super confiante mesmo. Depois da apresentação delas, eu gostei muito da apresentação delas, eu só achei que foi meio fraca. Tipo assim, não sei, não foi uma super apresentação igual eu tava esperando. Tipo, foi uma boa apresentação, na minha opinião, esqueci desse detalhe. Foi uma boa apresentação, mas é porque, tipo assim, não teve um high note ou uma coreografia, assim, sabe? Foi só uma apresentação. Foi boa, claro que foi. Mas, contudo, todavia, essa é a minha opinião. Eu vou ficar dando ênfase nisso durante o vídeo inteiro. A primeira que foi revelada foi a mid-level, e eu tava assim, cara, vai ser a Minju, eu tenho certeza absoluta que vai ser a Minju, e eu aposto que a Jaemin vai ficar no nível baixo, eu tenho quase toda certeza, não é possível, eles vão colocar ela no nível baixo. E eu tenho uma intuição pra esses negócios que, assim, eu tinha que ter essa intuição pra outra coisa. Nossa, eu podia ser rica usando essa minha intuição pra outras coisas. Qualquer, assim, número, eu ia jogar no bicho toda semana. Ah, não, eu controlei, né? Enfim. Ignora essa parte. Então, sim, a Jaemin ficou no Low Level, a Minju ficou no Mid Level e a Yuna no High Level. E teve a última apresentação, que não foi apresentado. Na verdade, não mostrou a apresentação em si, mostrou, tipo assim, umas partezinhas. Eu fiquei com muita raiva. Nossa, eu fiquei com ódio danado. O que aconteceu foi que uma das integrantes, a Yewon, ia se apresentar, só que ela acabou pegando Covid. Tipo assim,
no dia da gravação da missão, alguma coisa assim, ou bem perto da gravação, e acabou que ela não conseguiu se apresentar. E eles simplesmente não mostraram a apresentação das outras duas, porque era uma unidade de três integrantes, as outras duas tiveram que dar o seu pulo ali pra colocar alguém no lugar. Tipo, no caso, não colocar, né? Elas tinham que pegar a parte da outra também e apresentar, e eles não mostraram. Então a ordem foi. Esqueci. Elas apresentaram o When I Move do cara. A Rimena ficou no High Level, a Wissa ficou no Mid Level e a Yeowon ficou no Low Level. E tem a apresentação delas no YouTube. Se vocês quiserem assistir, vocês podem procurar no YouTube que vai ter a apresentação delas. A Yeowon não teve nem condições, né? Então, obviamente, ela ficou no nível baixo. E as outras duas eles avaliaram ali conforme todas as medidas que eles estavam avaliando as outras. Então, no high level, ficaram as pessoas Ruka, Soyeon, Iris, Yeonsu, Yuna, Iroha, Jongun e Himena. No mid level ficou Mocha, Minju, Chanel, Wonhee, Yusa, Hesur e Hyewon. E no low level ficou a Moa, Ena, Yeowon, Jaemin, Jiwoo, Jihyun e Funa. Depois disso, elas foram então conhecer o dormitório. Cada uma dessas equipes, tecnicamente elas foram divididas aí em três equipes, teriam um tipo de dormitório do melhor pro pior. Ai, foi até triste assistir. Obviamente, o pior era o da equipe do low level e o melhor era do high level. Inclusive, o high level tinha uma sala, tinha uma TV, tinha um quarto com umas camonas assim, king size, não sei o que. Enquanto a equipe low level tinha um sofazinho com dois lugares e duas camas beliche. Não tinha sala, não tinha nada. E a equipe do high level também teve uma super vista, que não sei o que, e eu ri demais. Porque eu lembrei do Island. Não sei se vocês acompanham o Enhypen hoje em dia, mas um dos integrantes, o Nick, já falou que o Island foi assim, um inferno. Eles não tinham uma televisão, eles não tinham um celular, um tablet, eles não tinham nada. O pessoal que ficou no ground, né, que era tecnicamente aí o pessoal excluído, eles não tinham nem lugar pra dormir direito, eles meio que iam trabalhar, porque eles dormiam num lugar, eles iam treinar em outro lugar completamente diferente. Assim, era terrível. Era bonito. Nossa, muito bonitos os lugares. Mas terrível. Simplesmente terrível. Assim. Não tinha uma televisão, gente. Eles não podiam fazer nada. Não tinha nada pra fazer naquele lugar. Ou eles treinavam, ou eles conversavam com o outro. Ou eles treinavam, conversavam com o outro. Não tinha nada pra fazer. Assim. Você não tem nem um telefone pra você ligar pro seu pai, pra sua mãe, tem nada. Não tinha uma janela também, não, tá? Se vocês acham, mas pelo menos tem uma vista bonita. A vista bonita até tinha, mas tinha lá fora. Você tinha que ir lá fora. Eu não lembro nem se você podia sair daquele lugar. Essa informação eu não tô lembrando. Mas não tinha nem uma janela. Todas as mini janelas que tinham, não era janela, era espelho. Que tinha câmera lá atrás que você tava sendo vigiado 24 horas por dia. Se você fosse no banheiro, você era vigiado. Tinha uma sala que era a única sala que não tinha câmera. E meio que eles usavam ali pra conversar, tipo, dar bronca um no outro, né? Teve até uma vez que o Kay chamou o outro menino pra dar bronca nele e tal. E dava pra ouvir tudo lá de fora, de qualquer jeito. Então, assim, eu lembrei na hora, eu falei, tá vendo? Eles, né, aprenderam minimamente a refazer um trem desse. Mas o quarto do pessoal do nível baixo tava terrível. Assim, nossa senhora. Só tinha dois lugares pra sentar no sofá. Que era meio que uma cadeira também. Então, assim, ou você sentava no sofá ou você sentava na cama. Mas assim, obviamente eles compraram basicamente um prédio inteiro, porque a Hybe pode, né? E eles literalmente tinham um prédio inteiro ali pra usar, elas no caso, né? E elas aproveitaram bastante, porque tinha até karaokê, uns negócios de jogo, enfim. Seguindo então as coisas que elas tinham que fazer, né? As missões que elas tinham que fazer, o mentor Jo Kwon foi escolhido para introduzir a próxima missão, que foi intitulada The Match. O Listerfin foi o grupo responsável por apresentar a segunda missão e basicamente vai ser as participantes mostrando as suas habilidades expressivas no palco com as músicas de debut dos grupos da Hybe na quarta geração. Então as músicas selecionadas foram Fearless do Listerfin, Attention do New Jeans e Give and Take do Enhypen. Os três níveis iriam ser divididos em dois grupos e eles iam competir entre si. Por exemplo, eu expliquei que cada nível tem aí um certo tanto de membros e o High Level, por exemplo, tem exatamente 8 pessoas. Então, 4 pessoas iam para uma subunidade e as outras 4 iam para outra subunidade. Como é que seriam escolhidas essas unidades?
Os treinadores escolheram duas pessoas para serem aí as números um, as líderes tecnicamente aí dos grupos. Então, de cada duas pessoas, quer dizer, no grupo, no nível, seriam escolhidas duas pessoas, que essas duas pessoas iriam formar essas unidades. Essa parte eu acho que eu expliquei meio confuso, mas enfim. No High Level, então, foi escolhido a Yuna e a Iroha. E eu achei que ia ser a Aruka, mas, assim, uma das primeiras vezes que eu errei, viu? Confesso que eu não esperava que fosse a Iroha. Mas enfim, e o pessoal ainda falou, tipo, as meninas, né? As outras participantes ainda falavam, tipo, ah, a Yuna falou que ela ia ser a número um, e de fato ela foi, porque, tipo, ela foi pro High Level e do High Level ela era a número um. A Iroha era a número 2. No Mid Level foi a Minju e a segunda a Moka. E no Low Level foi a primeira a Jemin e a segunda a Moa. A primeira integrante, né, de cada uma seria dividida pela Unit A, escolheria a Unit A, e a segundo lugar ia escolher o time B. A Yuna escolheu então a Joon, a Himena e a Soyeon. A Iroha escolheu a Yonso, a Aruka e a Iris. Em seguida, do time do nível, no caso, do nível mid, a Minju escolheu a Hyeon, a Hesu e a Wonhee. E a Mocha escolheu a Chanel e a Wisa. E a Wonhee tinha meio que ficado pra depois. Tipo assim, elas escolheram uma, o time A escolhe uma, o time B escolhe outra. O time A escolhe a segunda, o time B escolhe a segunda. E como era um número ímpar, a Wonhee acabou ficando ali de lado e ela foi a última a ser escolhida. E a Minju escolheu ela por último ali. Eu fiquei com um pouquinho de dó, mas enfim. Por fim, no time LoL, a Jimin escolheu a Jihyun, a Jiwoo e a Ena, e a Moa escolheu a Yeon e a Funa, que acabaram também ficando ali com só três pessoas. Depois das escolhas das units, elas poderiam escolher então as músicas. A equipe Low ia poder escolher primeiro, mas se alguma das outras units escolhessem exatamente a mesma música que elas seriam empurradas para outra música. Então, supondo, as duas equipes de Low, a A e a B, escolheram Fearless do Lizard. Se a equipe mid A quisesse Fearless, ela escolhia uma das meninas que estavam ali representando a unit inteira e meio que empurrava para outra música. E aí, a equipe mid quem tinha a decisão final. Agora, se a equipe high pegasse então e tirasse a outra, a equipe B de low, de fearless também, aí só ficava a mid e a high. Ou seja, a low só tinha uma ilusão ali de que elas podiam escolher alguma coisa. A música Fearless do Le Sserafim seria disputada então entre a mid A versus a low B. Attention do New Jeans ia ser disputado entre a High A e a Mid B. E Given and Taken do Enhypen ia ficar com a High B versus a Low A. Só a Yuna teve que empurrar alguém, porque ela foi a última a escolher. E deu tudo certo no fim das contas. As apresentações das músicas não aconteceriam duas vezes. Tipo assim, eles não iam apresentar a mesma música duas vezes. Como seriam duas units, a primeira unit ia pegar um verso e a segunda unit ia pegar o verso 2. E as duas units iam apresentar o terceiro verso juntos. Então, supondo, a Raya pegava o verso um, a Mid B pegava o verso 2 e as duas units pegavam o verso 3. E o Calling Part, né, a parte mais importante, que chama mais atenção, seria disputada ali numa mini audição. Essa audição seria meio que uma audição de expressão. Então, tipo, elas só tinham que fazer um lip sync e fazer umas expressões boas ali. E quem votaria seria as outras units, as outras duas units que apresentariam as outras duas músicas. Tá ficando meio confuso porque elas não são meio que units, sabe? Enfim, as que iam apresentar outra música é que votava. Acho que agora fica um pouco mais claro. A primeira apresentação foi de Fearless do Lee Serafim, que seria então apresentada pela equipe Mid A e a Low B. Lembrando que a Low B era liderada pela Moa e a Mid A, isso, esqueci a palavra, mas enfim, foi liderada pela Minju. Só que quando eu falo foi liderada, não quer dizer que ela foi especificamente liderada, né? No caso, eles escolheram a melhor, que era a Minju, mas quem de fato conseguiu liderar a equipe foi a Hyewon. As duas units estavam treinando na mesma sala ali, tipo, literalmente uma do lado da outra, e elas estavam conseguindo ver o ponto forte e o ponto fraco uma da outra. Afinal, tanto o início quanto o fim da apresentação, né, a partir do terceiro verso, seriam feitas as duas unidades juntas. Então, elas também precisavam ensaiar como um grupo total ali.
Houve uma pequenina briga entre a Hyewon e a Moa, porque a Hyewon ela é quem estava liderando a equipe mid, só que quando elas se juntaram, todas as duas unites, ela meio que estava liderando as outras também. E a Moa é assim, muito apressada, muito energética ali, ela mesma falou isso, e ela estava liderando ao mesmo tempo. Tipo assim, por incrível que pareça, não deu nenhum choque de liderança, porque às vezes isso acontece, tipo, uma manda uma coisa aqui, outra manda uma coisa lá, mas não foi isso que aconteceu. Tipo, elas só meio que estavam dando opiniões e as outras estavam fazendo porque de fato elas estavam enxergando ali uma coisa que poderia ficar legal no fim das contas. A equipe Low tava meio fraca porque elas estavam com dificuldade de pegar algumas partes bem específicas, enquanto a equipe Mid já tava lá, tipo, super quase na metade do primeiro verso, e a Low ainda tava assim, meio devagarzinho e tal, e a Mo apressando tudo e já cantando. Teve uma hora que ela começou a cantar velocidade 2x. Assim, eu falei, menina, calma, eu sou exatamente assim. Na equipe mid, em comparação, né, tipo, a equipe mid tava com problema, mas não exatamente a equipe mid inteira, e sim a Wonhee. A Wonhee é aquela integrante que tem pouquíssimo tempo de treinamento, que era nível zero, era do ranking zero, na verdade, lá atrás, no primeiro episódio. Eu tô falando como se a gente estivesse no décimo, mas enfim. E ela tava com muita dificuldade pra pegar as partes dela, tipo, ela tava errando uma parte na coreografia, ela não se encaixava no horário certo, ela tava sempre errando ali, cometendo basicamente os mesmos erros. E tava, tipo, todo mundo meio que falando, tipo, não, a gente refaz e que não sei o quê. Mas você olhava bem direitinho, assim, olhava bem no fundo dos olhos da Minju. E como uma pessoinha que tem ansiedade social e, assim, metade das pessoas eu sempre digo que não gosta de mim, eu olhava bem assim pra ela e eu falava, essa menina já tá meio cansada de eu morrer. Assim, não sei por quê, não sei se foi só eu, qualquer coisa vocês deixam aqui no comentário de um jeito educado, por gentileza, tá bom? No próximo vídeo, que eu vou trazer um vídeo do Kingdom da próxima, e eu vou explicar pra vocês porque eu tô falando isso, mas enfim. Eu já expliquei até no vídeo do 50-50, mas foco, vamos focar. Eu achei que a Minju já tava um pouquinho de saco cheio da morrer errando sempre os mesmos passos. Por quê? Porque elas não tinham muito tempo pra ficar treinando. Todas elas tinham que treinar juntas. E tinham outros passos e não tinham muito tempo, porque elas tinham, tipo, uma pré-avaliação antes do dia da missão, tipo, do dia final ali que elas tinham que apresentar. Elas também tinham que elas tinham que treinar junto com as outras e não estava pronto ainda a parte delas. E teve uma hora que a Minju ainda falou, tipo, que ela tava com um pouco de medo da Wonhee acabar não se saindo tão bem e tal. E que ela falou que elas precisavam, no geral, treinar outras partes também. Elas conseguiram pegar toda a coreografia das duas unites, né, como um conjunto, e tava tudo certinho até o dia da checagem. Eu não sei porquê, mas não passou pela minha cabeça que a checagem seria feita com os próprios treinadores do reality. Assim, não sei, mas não passou pela minha cabeça isso não. Eu achei que eles só veriam a apresentação pronta lá no dia da missão. Mas não foi isso que aconteceu. Só tinha uma das treinadoras faltando, que eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. E o que aconteceu? Aconteceu que deu ruim. Tinha uma parte da One Way que ela tinha que dar um giro pra, tipo, dois giros basicamente pra chegar do outro lado do palco. Basicamente era isso. E ela tava meio que errando esse giro com frequência. Ou ela acabava dando uma desequilibrada ali na hora do final, ou ela meio que não ia retinho, porque tem que ir reto, né? Às vezes ela ia um pouquinho mais pra frente do que ela devia e tal. Mas no dia da checagem, ela até fez a coreografia certinho, só que o que aconteceu foi que ela ficou bem fora do tom. Os treinadores falaram que ela ficou um pouco fora do tom, mas eu acho que não foi só um pouquinho, não. Eu acho, o meu achismo, tá? Só pra deixar claro. Outra pessoa que foi ali duramente criticada pelos treinadores foi a Minju, que eles perceberam que ela não tava querendo a parte que ela acabou pegando no fim das contas, né? Eles meio que chutaram, tipo, foi isso que aconteceu? E ela falou que de fato foi, que ela queria a primeira parte, mas que ela meio que fez a troca, porque ela ficou com a quarta parte, né? E ela meio que fez a troca entre a primeira e a quarta parte por bem do grupo. Basicamente foi isso que ela explicou. E depois que ela já tinha saído lá da sala, ela começou a chorar, porque ela percebeu que ela não foi gananciosa, tipo, como ela deveria ser, que aquilo ali era uma competição e tal, e ela ficou bem chateada com isso. A equipe mid estava muito com um certo medo. A equipe mid, eu tenho que lembrar que eu tenho que especificar, né? Tava com um certo medo, porque mesmo na checagem de som, a Wonhee continuava errando tanto o tom quanto um pedacinho ali da coreografia.
Não sei se vocês sabem, mas antes da apresentação oficial tem sempre uma checagem de som ali pra saber se tá tudo certo. Se não vai acontecer, não vai dar nenhum erro. E até nessa checagem de som, a Onrê tava errando, ela continuava errando constantemente. E eu fiquei muito triste por ela, porque a Onrê é uma das minhas preferidas. Eu achei até que quando ela foi lá criticada pelos treinadores, eu achei que ela ia chorar. Porque eu não sei se ela ia de fato chorar, mas ela tava com uma carinha tão triste. Aí eu fiquei muito triste por ela. Mas no fim, ela conseguiu se apresentar muito bem. Foi, nossa, assim, foi muito boa a apresentação dela. Apesar de que eu acho que ela tava muito nervosa durante a apresentação. Realmente, pareceu que ela tava assim, nível zero de confiança e ela só. Pareceu que ela tava se esforçando, sabe? Mas que ela precisava que desse tudo certo ali e ela tava constantemente checando se ela tava fazendo tudo direitinho. No mais, a apresentação foi incrível, maravilhosa. Nossa, principalmente a parte da Moa. A Moa é perfeita. Ela canta bem, ela lidera bem, ela tem uma personalidade muito bonita, assim, sabe? Porque, assim, muito bonita que eu falo sabe? Eu nem sei explicar, porque ela é muito boa. Ela, assim, eu até agarrei aqui, nem sei mais o que eu vou falar, sabe? Ela tinha muita confiança, assim. Eu olhei, eu falei, que isso, que top que tu. E eu também não expliquei como é que vai rolar a pontuação, né? Esqueci desse detalhe. Elas serão avaliadas individualmente e em grupo, mas basicamente o que, que vai acontecer? São 7 jurados. Cada um deles pode dar uma avaliação de 1 a 100. Então, o total vai ser ali 700 pontos. Cada uma vai ganhar, tipo, uma determinada pontuação. E depois esses pontos serão somados e divididos. Como é que chama? Média, isso. Nossa Senhora. Eu esqueci a palavra mais simples do mundo. Eles vão tirar uma média, então, e vai ficar como um grupo total. O grupo que vencer, né, dessa disputa, vai ficar com 50 pontos extras. Tipo, cada uma delas vai ficar com 50 pontos extras. Quem tiver a menor pontuação vai ser eliminado no próximo episódio. Eu achei um pouquinho de maldade porque eles revelaram no episódio a menor pontuação e de quem que é a menor pontuação. Apesar de que a menor pontuação da equipe Low foi tipo 500 e pouco. Então, assim, de 700, 500 e pouco, tá ótimo, sinceramente. Quase assim, 80%. A menor pontuação foi 519 para a Low B e a do Mid A ficou com 440, a menor pontuação. No entanto, quem ficou com a Kylie Part, né, que é aquela parte mais importante, foi a Ryeon, e graças a ela, a equipe Midia venceu a disputa com 550 pontos, enquanto a Loubi fez 536. Então, por causa de 14 pontos ali, a Loubi acabou perdendo essa disputa. Lembrando que eles não falaram a pontuação da Ryeon. A próxima disputa foi de Attention do New Jeans, e as equipes seriam a Raya versus a Mid B, e a equipe Raya seria liderada pela Yuna, eu ia falar Yujin. A Yuna, lembra aquela literalmente top 1 dos top? Pois é, ela mesma. E a Mocha seria ali a outra líder. A Yuna se mostrou bastante. Como é que fala? Ela me lembrou o poderoso chefinho. Assim, eu penso umas coisas muito aleatórias, né? Eu sei. Mas é porque as duas Unites queriam o segundo verso, porque cada uma delas podia se destacar, né? Tinha mais partes individuais e tal. E aí a Yuna tava falando, tipo, não, a primeira parte, ela é muito fofa e combina com vocês, que vocês são muito fofas. E ela ficou insistindo nisso. E a equipe mid acabou ficando, a mid B, eu tenho que lembrar de falar, né? Acabou ficando igual a Minju, porque a Minju não teve a oportunidade, quer dizer, ela teve, mas ela acabou deixando de lado, né, a oportunidade de cantar a parte que ela queria, e a Mid B acabou fazendo exatamente a mesma coisa, porque elas falaram que elas queriam ter disputado mais pela parte que elas queriam e tal, e que não foi isso que aconteceu, que elas ficaram chateadas por causa disso. Inclusive, durante a apresentação delas na parte de treinamento, a Aiki, que é uma das treinadoras, Aiki, é isso mesmo. Ela perguntou, tipo, e aí? O pessoal da Rai ficou com a Kylie parte, ficou com a parte final, né? Então ficou literalmente com a parte do início e com a parte do final. E essas duas partes são muito importantes. E aí, vocês não vão fazer nada? Vocês vão deixar isso mesmo? Vocês não vão se destacar? Como é que vai ser? E aí ficou, acho que ficou por isso mesmo, porque essa apresentação não foi mostrada. Antes de vocês saírem do vídeo, calma que eu tenho que mostrar o ranking atual pra vocês e não é só o meu que eu vou mostrar, calma lá. Vocês lembram que não só com a pontuação tem um negócio de ranking também, né? Então, assim,
Respira, calma, sai vídeo segunda, quarta e sexta às 5h30, terça e quinta às 4h30, sábado e domingo, quer dizer, terça e quinta vídeo curto às 7h30 e sábado e domingo que é às 4h30 eu tô lançando o K-News todo sábado também, mas calma, ainda tem o ranking. O ranking atual, quer dizer, atual não do momento que eu estou gravando esse vídeo, mas o último ranking que foi mostrado, coreano, continha do 12º ao primeiro lugar, Ena, Iris, Jihyun, Mocha, Jonggun, Ruka, Yuna, Jaemin, Iroha, Wonhee, Yoonso e Minju. E eu não sei como que eles colocaram a Yuna em sexto lugar. Tipo assim, como assim, cara? Hã? Não entendi. E quanto à votação global, tá do 12º até o primeiro mais uma vez. Jihyun, Mocha, Moa, Jaemin, Wonhee, Ruka, Yuna, Iroha, Minju, Jiwoo, Yeonso e Chanel. Achei engraçado que a Yuna tá no mesmo nível, exatamente no mesmo top, de todos os dois. Mas enfim, a Yuna, a Iroha e a Yeonso. Ah, se não me engano, a Yeonso também tá em segundo nos dois, né? Isso, isso. Então, a Yuna e a Yeonso estão no mesmo lugar nos dois. E a Yeonso, Iroha e Yuna são as únicas que estão ali no top 6 dos dois tipos de votação. Eu acho. É, acho que é isso mesmo. Enfim. E o meu ranking mudou um pouquinho desde o último episódio. Continua as mesmas pessoas, mas mudou a ordem. Então, do sexto ao primeiro tá Iroha, Jihyun, Moa, Hyewon, Chanel e Wonhee. A Wonhee continua no top 1, a Chanel tá no top 2 ainda. E a Moa que tá ali ganhando espaço, né? Subindo os degrauzinhos. Já falei os horários que saem vídeo aqui no canal, mas se você tiver gostado desse vídeo, é muito importante que você deixe seu comentário, um like e se inscreva também. Muito obrigada a todas as pessoas que estão deixando um comentário. Eu tenho recebido bastante comentários esses dias, já faz um tempinho, então muito obrigada. Se você tira um segundo que seja pra comentar qualquer coisa, então assim, de verdade, muito obrigada mesmo. Acho que é só isso, então. Até a próxima. Bye. Não, mentira! Não se esqueçam de verificar a comunidade também. Agora sim. Até a próxima. Bye, bye.